Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, eu peço a vocês, após terminarem de assistir o vídeo, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, gente, dê sugestões, façam comentários, tá? Para fortalecer o canal e vir novas notificações. Então, pessoal, hoje é dia 23 de abril. Dia de quem? Dia de quem? São Jorge, o santo guerreiro, tá, gente? Que o sincretismo dele é Ogum, tá? São Jorge, pessoal, ele nasceu na Capadócia no ano de 280, tá, gente? E foi filho de um militar, tá, pessoal? O pai dele morreu em uma batalha, óbvio. O pai dele foi militar da guarda romana, tá, gente? E após o falecimento do pai dele, ele e a mãe dele se mudaram para Israel, foram morar lá. Tá? Eles moravam em Capadócia, né, onde ele nasceu, e após o falecimento do pai, em Israel, tá? Já na adolescência, pessoal, São Jorge, ele já se alistou. Ele não tinha nem 18 anos na época. Ele era um menino, um garoto, uma criança. Adolescente, na verdade, é uma criança, tá? Independente da fase, não deixa de ser uma criança, tá? E óbvio que para ele entrar na guarda real, gente, tem que fazer vários treinamentos de luta, tudo mais, né, para entrar na guarda real, tá? Mas ele foi bem jovem para a guarda real, tá? Bem garoto, né? Isso aí é bem provável, tá? E não demorou muito, ele conseguiu um cargo maior, tá? Primeiro ele foi um soldado, né? De início é um soldado, depois ele conseguiu um cargo maior na guarda romana, tá? E a mãe dele, né? Um tempo depois ali também veio a falecer também. Como ele era filho único, não se tem comentários que ele teve irmão ou irmã. Pelo que se sabe, ele foi filho único. Então, gente, assim, toda a riqueza que a mãe dele tinha, tá? Foi para ele, óbvio, né? E como ele, além de ser de uma família bem abastada, né, financeiramente, tudo, e ele ser filho de militar, né? O pai dele foi militar, tá? Então ele já era conhecido ali até pela corte romana, com certeza, já sabiam quem era ele, tá? Ele fez parte da corte romana daí, tá, gente? Daí, tipo assim, ele fez parte daquele grupo de cônsuls ali, tá? Senadores, toda aquela gente ali, ele fez parte. Fez parte daquelas reuniões que eles faziam, o imperador, né? Fazia com eles ali. Ele estava fazendo já parte daquilo, tá? Ele já estava, né? E assim, ele era muito jovem, pessoal, mas muito jovem. Ele atingiu um patamar alto, bem rápido até, tá? Isso porque não só pela família em si dele, pelo pai militar,
porque ele era uma pessoa muito inteligente. Ele não era só apenas um militar, tá? Ele era muito inteligente, tinha bastante estudo, tudo mais, tá? Com certeza sabia mais de uma língua. Ele não era romano, tá? Mas sabia a língua deles, de repente sabia grego, algo do gênero. Então ele era uma pessoa bem instruída, tá? E ele fez parte desse grupo aí, tá, gente? Daí o imperador da época é o Diocleciano, tá? Um imperador muito famoso por perseguir muitos cristãos, mandar decapitar não sei quantos santos, tá? Aí, São Jorge não foi o único, tá? Daí, como é que começou, tá? Essa coisa de São Jorge ser decapitado. Agora eu vou falar a história. A mãe de São Jorge era cristã, tá? Ela era cristã, rezava e tudo, acreditava no Deus único, tá? Tudo. Então, São Jorge, ele, né, ele absorveu essa crença dela, tá? Quer ou não, ele era cristão também, tá? Que lá os guardas romanos, os militares, a corte romana nem imaginava, tá? Ele não falava para ninguém, mas ele era cristão, tá? Por causa da mãe dele, ele foi criado pela mãe dele no cristianismo, tá? Eles não sabiam disso, tá, gente? Eles não sabiam, não faziam ideia. Agora, desde quando que a mãe dele se tornou cristã também não se sabe. Se foi antes do pai dele, né, falecer ou depois, tá? Mas a mãe dele era cristã e ele foi criado no cristianismo pela mãe dele, tá? Daí teve uma reunião lá que eles estavam para confirmar, autorizar a eliminação dos cristãos. E São Jorge estava lá. Na mesma hora que foi confirmado essa autorização para eliminar os cristãos, porque nessa época do imperador Diocleciano os cristãos eram muito perseguidos, tá? Roma ainda não tinha se convertido ao cristianismo, tá? São Jorge se levanta e é contra. Ele diz que é um absurdo isso aí, que isso aí não se deve de fazer, que o cristão ele é um ser humano como qualquer outro. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Tá? Foi isso aí. Daí lá, os cônsules lá, senadores e tudo, ficaram muito espantados com essa conversa dele. Perguntaram até, certo, tá louco? Tá doido? Pirou de vez? Não, não pirei. Eu fui criado pela minha mãe no cristianismo e tal, isso e aquilo. Acho que tá errado isso aí. Acho não, tenho certeza, né? Ele foi muito corajoso. Óbvio que o imperador Diocleciano, tá, gente? Mandou prender ele, tudo, tá? E mandou fazer, torturar ele, para ele mudar de ideia. Para que ele viesse e dissesse, eu não sou, pode, não sou contra. Mas nada adiantou. Não teve sucesso, tá, gente? Foi, Diocleciano, ele se convenceu, tudo, e mandou decapitar São Jorge, tá? Daí, gente,
Depois disso, dele mandar decapitar São Jorge, né, no final das contas, teve romanos ali, até da guarda romana, outras pessoas ali que acharam um absurdo o que o imperador fez, o que ele mandou fazer com São Jorge, tá? Teve alguns que, assim, não sei se por desaforo, o imperador, desaforo, não é desaforo e não é desaforo, tipo assim, eles acharam muito injusto o que Diocleciano mandou fazer com São Jorge, tá? Desde as torturas e tudo até a decapitação, tá? Que eles, alguns, eu não falo todos, alguns se converteram ao cristianismo como maneira de ir contra o imperador, tá? Pessoas que eram muito amigas, gostavam muito de São Jorge, tá? E a própria esposa de Diocleciano também se converteu ao cristianismo, gente, tá? Porque ela achou assim que Diocleciano passou dos limites, tá? Então, como uma punição ela, na cabeça dela, pro marido, ela se converteu ao cristianismo. Agora, se ela foi punida pelo marido, não se sabe. E outros romanos aí também não se sabe. Isso aí eu não ainda não sei dessa história. Provavelmente sim, né, pessoal? Mas não vou dizer nem sim nem não, tá? Não, essa história, enfim, eu não sei. Mas eles fizeram isso como uma maneira de protesto, tá? Contra o imperador, tá? Porque São Jorge era muito bem quisto, tanto na guarda romana como na corte romana, tá, gente? Ele faleceu no ano de 303, tá? Ele tinha apenas 23 anos de idade, muito jovem. Não se tem relatos de que ele foi casado, teve filhos. Provavelmente ele não foi casado, não teve filhos, tá? Não, a história em si não diz nada disso, tá? Assim, não deixou descendentes, no caso, tá, gente? Muito jovem. O relato diz que o falecer, que a decapitação dele foi no dia 23 de abril, que é o dia que se comemora, né, que se festeja, né, São Jorge, né, 23 de abril. Tá, pessoal? Aí, tá? E assim, e tem após um tempo, no século 5 e 6, tá? E daí o cristianismo já estava mais forte, já teve padres que começaram 5 e 6 não, pessoal, 6 e 7, tá? Ainda bem que eu olhei aqui. Né? Século 6 e 7, padres começaram a mencionar sobre São Jorge, tá? Daí, e em Roma, daí que o Império Romano se converteu ao cristianismo no ano de 380, São Jorge foi reconhecido, tá? Como um santo, tá? Dos militares, tá? Dos esgrimistas, dos arqueiros, dos cavaleiros e guerreiros em si, tá? Ele foi reconhecido como protetor dos soldados, tá, gente? Daí, a partir daí que o Império Romano se converteu em 380, tá, pessoal? Até pelo que eu sei, o Constantino, que foi o que fez essa conversão aí, ele fez um santuário à homenagem a São Jorge lá em Roma,
tá? Ele sabia da história de São Jorge. Ele foi soldado, tudo mais, filho de militar, ele sabia de tudo. Tá, gente? E daí, assim, as cruzadas, tá, pessoal? Lá da Europa, lá aquela batalha lá da Espanha contra os mouros também, eles sempre pediam proteção para São Jorge, tá? Sempre, tá? Então São Jorge, assim, lá na Europa, que quando tivesse uma guerra lá, os soldados, tanto da guarda romana, como de qualquer outra civilização lá da Europa, né? Que daí o cristianismo ele já tinha tomado conta da Europa toda. Os soldados europeus, né? Eles pediam proteção a São Jorge antes de entrar em batalha, antes de sair lá do território deles e no outro lá atacar, tá? Eles pediam muita proteção, ele se tornou o protetor dos soldados, né, gente, desde essa época, tá? E tem a lenda de São Jorge com um dragão, tá? Não é à toa que tem essa imagem, é por causa da lenda, tá? Né? Numa cidade lá da Líbia, tá? Que tinha um dragão que ele incendiava as casas e envenenava a água dessa cidade. Daí, lá o rei lá, os líderes religiosos, né? Eles vêm assim, para acalmar esse dragão, vão ter que, sei lá, uma vez por ano, uma vez por mês, não sei como é que era o esquema deles, levar uma jovem, uma menina, uma jovem virgem, para sacrifício, levar lá para o dragão sacrificar. Eles faziam isso, até que chegou uma hora que tinha que ir a própria filha do rei, tá? Daí São Jorge bem assim, vamos parar por aí, chega disso, tá? E ele foi lá e enfrentou o dragão, tá? Na hora que tava a menina lá pro dragão sacrificar, tá? Atacou o dragão, venceu o dragão e decapitou o dragão. Tá, e após isso, ele ter vencido o dragão, gente, essa cidade se converteu ao cristianismo. Daí, tá? A menina foi salva, tudo de boa. Até tem uma história de conto de fadas parecida com essa lenda dele, tá? É um pouquinho diferente, tá, gente? Porque é uma história para criança, daí esse conto de fadas que eu tô falando. É um pouco diferente, mas tem a história do dragão, do cavaleiro. Eu não sei se é bem cavaleiro ou príncipe, mas é bem parecido, tá? Mas é um pouquinho diferente a história, tá, gente? Um pouco diferente, tá? Ele é um santo guerreiro, protetor, tá? Protege as pessoas contra inveja, tudo, contra assaltos, tá? Tudo. Assim, ele protege tanto na parte física como espiritual. Ele é um santo protetor, tá, pessoal? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo. Agradeço muito. Tenham um ótimo dia hoje, tá? Fique com Deus. Tudo de bom. Um beijão enorme. Tchau.